Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Naum, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem visualmente. O título da minha Bíblia é A Ira do Senhor contra Nínive. Diz assim: Oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece em Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece os que nele confiam. Amém? Pode sentar então, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Naum, um profeta que foi usado pelo Senhor nos dias do rei Manassés, rei de Judá. Nós temos poucas informações, irmãos, a respeito da pessoa de Naum. Sabemos apenas que ele é de Elcosita. Provavelmente Elcosita é uma aldeia nas proximidades de Jerusalém. Alguns falam que Naum é, na verdade, de Carfanaum, daí o seu nome. Mas é um pouco difícil precisar em relação à posição geográfica de origem deste profeta. Como comum em todas as profecias, e principalmente de profetas desse perfil, nós sempre temos poucas informações, ou quase nenhuma, a respeito deles. Então, o que temos dele, que ele é um profeta do Senhor, que é um profeta que vai profetizar ao reino do sul, Judá, lembrando que a essa altura o reino do norte já foi destruído, já não existe mais, então só há o reino do sul agora, com capital Jerusalém. E Naum vai ser utilizado pelo Senhor, ele vai receber visões da parte do Senhor contra a grande cidade de Nínive, que é capital da Assíria. O que nós podemos falar da Assíria? Qual é a grande marca desse império? A crueldade, a violência. Na semana passada, eu estava preocupado em procurar em fontes confiáveis quais eram os requintes de crueldade que estavam sendo associados a Nínive, essa grande cidade. E um deles que eu encontrei é que os soldados assírios, quando eles traziam os seus prisioneiros de guerra, eles normalmente, isso quando eles, não só quando eles traziam, mas faziam isso também no campo de batalha, eles esticavam pés e mãos e ralavam toda a pele dessas pessoas, desses seus considerados seus inimigos. Mas, procurando um pouco mais, eu achei ainda outros tipos de torturas que eram associados a essa grande crueldade, que é uma marca distintiva do Império Assírio. Eles arrancavam os bebês das barrigas das grávidas. Todos os povos que eles invadiam, tomavam e matavam, todas as grávidas passavam por esse tipo de crueldade. Era uma prática própria, do Império Assírio. Além disso, eles também
tinham por prática degolar, cortar a cabeça dos seus oponentes e empilhá-los nas portas da cidade. Então, existe uma fonte histórica chamada Homero, que ele fala a respeito dos reinos antigos e, em relação a Nínive, ele nos traz essas informações da Síria, com capital em Nínive, e está de acordo com aquilo que o texto bíblico, aquilo que Jonas já havia falado, e agora nós vemos também em Naum, e também vemos no livro de Reis, sobre a Síria. Ela está perfeitamente de acordo com aquilo que Deus vai falar sobre a Síria, com agora a condenação que o Senhor vai trazer, a marca distintiva que mostra e mais claramente revela o Império Assírio é a crueldade. Eles agiam com extrema crueldade e todos os povos ao seu redor tremiam de medo, justamente por essa forma de matar, esse impacto que eles traziam no psicológico dos seus inimigos. Se eu fosse definir em uma palavra só a profecia de Naum, a visão de Naum, porque ele recebe uma visão e profetiza, em uma palavra só, em relação à Síria, a palavra seria escarlate, seria o vermelho, que aqui, no livro do profeta, é representado como sangue. Chegou agora, de uma vez por todas, na verdade está chegando, está por vir, o profeta ele já está antecipando eventos que são diretamente ligados à ação de Deus. Deus se levantou agora para fazer aquilo que Jonas desejava lá atrás, que é justiça contra Nínive. É óbvio que o Senhor foi misericordioso, foi bondoso, deu tempo e oportunidades para que os ninivitas pudessem abandonar a crueldade, mas isso não aconteceu. Jonas ele está num momento de glória do Império Assírio. Jonas, me perdoe, Naum, ele está neste momento, alguma coisa em torno de 630. Ele está no auge do poder dos assírios. É inimaginável pensar que os assírios podem cair, que algum outro reino possa ser tão poderoso a ponto de derrubá-lo. É impossível. É uma potência mundial que está dominando, que está oprimindo todo o mundo e ninguém é capaz de tirá-la de lá. A perspectiva, a visão que se tem, o entendimento que se tinha sobre Nínive era isso. Mas chegou o momento, o tempo, em que o Senhor vai mostrar a sua justiça a Nínive. E para Naum, a única coisa que Naum vê, claramente, ele deixa claro, que Nínive é a cidade ensanguentada. Que o dia que o Senhor chegar para fazer justiça e julgar os pecados de Nínive, a grande marca dessa cidade é o vermelho, é o sangue. Porque todos vão morrer, todos vão passar a espada. A crueldade de Nínive vai ser vingada por completo. E quem é o responsável por esse julgamento? Historicamente, nós poderíamos falar que se trata de um outro povo, uma outra nação, que nesse momento ainda é uma nação que está debaixo do jugo dos assírios, que seria a Babilônia. A Babilônia unir-se-á juntamente com os medos para uma investida militar contra a Síria. Do ponto de vista histórico, é exatamente isso. Mas não se trata meramente de uma disputa histórica, político-militar. O que o profeta Naum está dizendo é que quem vai fazer vingança, quem vai se levantar para julgar e punir todos os pecados do povo assírio, especificamente Nínive, é o próprio Senhor, é o próprio Deus. O que parecia impossível, um governo ímpio, mau e cruel, está conduzindo uma nação, está conduzindo o mundo, aparentemente seria impossível dele cair, agora o profeta Naum
já está antecipando que, de fato, Nínive vai cair. O governo mau não vai subsistir. A crueldade vai ser cobrada. E Deus, evidentemente, não vai tomar o culpado para fazê-lo inocente. O Senhor vai julgar com justiça e com muita ira e furor todos os pecados cometidos pelo povo de Nínive, pelos assírios, como assim são chamados. Esse texto que eu acabei de ler, versículos 1 a 8, ele é um salmo, é um hino de adoração. E nesse hino é apresentado a ira divina, a vingança de Deus. O salmista aqui, que é o profeta, numa linguagem poética, ele está apresentando o Senhor é um vingador. O Senhor vai fazer vingança. O Senhor vai vingar individualmente todos os atos, todas as crueldades. O Senhor vai vingar o sangue de todos os que pereceram e padeceram nas mãos dos assírios, de modo que ninguém escapará, de modo que não haverá um culpado sequer que poderá de alguma maneira se tornar inocente. Aqui o Senhor é apresentado como um guerreiro. Ele é o guerreiro que vai guerrear em nome do seu povo. Ele é o guerreiro que vai entrar na guerra e vai trazer a vitória ao seu povo. Por que ele é apresentado como um guerreiro aqui? Pouco antes desta profecia, a Assíria conquistou a capital de um dos grandes impérios da antiguidade, que é o Egito. E após a sua jornada militar muito bem sucedida, em que ele agiu com grande crueldade, produziu um grande massacre no Egito, agora ele começa a olhar para Judá. Nós lembramos que Israel, o reino do norte, já foi destruído pela Síria, e agora a Síria está começando a olhar para a banda do sul, para o povo de Judá, o povo de Deus. E é neste momento que esse governo mau e ímpio começa a olhar para o povo de Deus. É o momento em que Deus vai levantar-se, vai andar sobre as nuvens para guerrear pelo seu povo. Então é uma guerra completamente vencida. O Senhor já está pronunciando que Ele vai lutar no lugar de Judá. Judá não precisa se preocupar. Judá precisa se converter dos seus pecados, que já é uma outra questão que nós vamos tratar, evidentemente, a partir de outros profetas. Mas nessa guerra contra a Síria, Judá não teria que pelejar, porque essa guerra já estava marcada, e o guerreiro que entraria em combate não era o povo de Deus, não necessariamente numa primeira instância era Babilônia, nem mesmo os medos, era o próprio Deus. O próprio Deus estaria por detrás de tudo. O próprio Deus ia entrar, estava na história, ia manipular com seu poder e a sua soberana vontade toda a história, de uma maneira em que toda a Síria iria pagar por todos os crimes que cometeu. Por quê? Porque agora quem entrou na guerra é o Senhor. Quando você lê o livro de Naum, dificilmente você não começa a pensar na realidade atual que nós estamos passando. Quando nós olhamos para um governo mau e ímpio, que tem governado o nosso país por muito tempo, nós vemos a impiedade por muito tempo em nosso país, personificada por várias pessoas. Aqui eu não estou falando de uma pessoa específica, mas a grande massa de governantes do nosso país é mau e ímpio e não temem ao Senhor, são manipuladores, interesseiros e usam da religião porque sabem que a grande massa brasileira é cristã, então eles se apoiam nisso, mas na verdade são pessoas cheias de iniquidade e de maldade. Mas elas, embora tenham trazido tanta dor e sofrimento ao povo, elas mal imaginam que o Senhor é vingador de todos os inocentes. O Senhor é vingador do seu povo, da sua igreja,
que está padecendo há muitos anos na mão de homens maus e corruptos, na mão de juízes corruptos, na mão de um Estado completamente corrompido. É nessas horas que você acha que não vai dar em nada, que vai continuar do mesmo jeito, que não tem o que fazer, que a gente vai sofrer. Nós não podemos esquecer que a Síria, ela está aqui como exemplo para nós. Se a Síria, com todo o seu poder e a sua glória, como dominadora de todo o mundo antigo, caiu, então, todos os demais podem cair. Aconteceu alguma coisa? Então, todos os demais podem cair. Todos os demais povos. Todos os demais governos ímpios e cruéis. Se nós fôssemos dividir em 10 partes, a primeira parte seria essa que eu acabei de ler. Um hino de louvor ao guerreiro dos céus. Um guerreiro que vem dos céus, que vem para entrar na guerra a fim de guerrear e vencer, sempre vencer. Um guerreiro poderoso, que com o teu poder vai aniquilar completamente todos os seus inimigos. Assim é a forma como o Senhor se apresentou na antiguidade. E esse Deus, desculpa irmãos, acho que está com algum problema no som. E esse Deus que guerreia pelo seu povo é o Deus ao qual servimos. É o mesmo Deus que ainda hoje está entrando nas nossas batalhas, está nos ajudando a lutar contra o diabo e os demônios, está nos ajudando a lutar contra o pecado. É o mesmo Deus que tem trabalhado no meio da igreja e que entra na guerra a fim de guerrear. Segundo ponto, nós poderíamos aqui destacar, começaria a partir de Naum, e aí você pode aí acompanhar na sua Bíblia, Naum capítulo 1, versículo 9, pegue sua Bíblia e leia, olha o que diz. O que projetais vós contra o Senhor? Ou seja, o Senhor está falando à Síria. O que vocês estão projetando contra mim? Quando ele diz contra mim, é óbvio, ele está se referindo ao seu povo, ao seu Israel, ao reino do norte. O que vocês estão projetando contra mim, a Síria? Contra o meu povo? Quais são os projetos que vocês têm? O que vocês estão tramando contra nós? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Pois ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. O Senhor está falando à Síria. De ti saiu um que maquina um mal contra o Senhor, contra Judá. Um que aconselha com maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguro que vocês estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim vocês serão exterminados, e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Agora, porém, de Judá, eu vou quebrar o seu jugo de cima de ti, e vou romper os laços que te envolvem. Contra ti, o Senhor deu ordens que não haja mais linhagem no teu nome. Da casa dos teus deuses destruirei, e as imagens de escultura e de fundação, e ali farei o sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que trazem boas novas, de que anunciam a paz. Celebram as tuas festas, Judá, e cumpre os teus votos. O ímpio não tornará mais a passar por ti, ele será inteiramente destruído. O destruidor sobre contra ti, Nínive. Guarda a sua fortaleza, observe o teu caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Mas o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, como o esplendor de Israel, ainda que os saqueadores o tenham despojado e destruído os seus ramos. O que o Senhor está falando aqui para Nínive? Que ele vai vingar todos os seus pecados. Nínive está protegida. As muralhas de Nínive, irmãos,
são conhecidas também por Homero como muros de 35 metros. Você consegue imaginar? São muralhas que vão aproximadamente aqui do final da parede da igreja lá dentro até o outro lado lá da rua. Imagine. Muralhas com uma largura que poderiam andar até mesmo 3 a 4 carruagens em cima. Era uma cidade intransponível, muito numerosa. Dentro dela passavam-se 2 rios, Rio Tigre e Eufrates. Homero diz que mesmo se Nínive ficasse sitiada, circulada por muitos exércitos, ela conseguiria se manter dentro das suas muralhas por 1 ano, de tanta prosperidade que havia dentro dos seus muros. Mas aqui o Senhor diz a Nínive que isso não vai adiantar de nada, que as suas fortalezas não vão adiantar de nada, que os seus muros não vão adiantar de nada, mesmo que se ela se entrelace no meio dos espinhos, a mão do Senhor a achará. Mesmo que ela seja numerosa e poderosa, o Senhor a achará. O Senhor vai entrar nessa guerra. Aqui nós temos a imagem de um guerreiro que, além de proteger o seu povo, vai entrar para guerrear. Aqui nós não temos outra ideia senão essa. O Senhor está passando claramente que eu quero guerrear por vocês. Eu quero ser o guerreiro. Eu quero ser o combatente, eu quero ser o oponente de Nínive, a grande e terrível Nínive do Império Assírio. O Senhor está querendo entrar nessa guerra. Querendo não, Ele vai entrar nessa guerra. Ele é o guerreiro que desceu dos céus para proteger e guardar o seu povo. Eu acho que essa verdade espiritual é clara para nós. Nós temos uma luta e nós temos um oponente. O diabo e os demônios trabalham contra a igreja, querem destruir a igreja. Em todo tempo, essas estruturas estão atuando na mente das pessoas, estão atuando em governos, estão atuando em todos os poderes e hierarquias da nossa sociedade, em todas as áreas da nossa sociedade, e até mesmo alguns atuando dentro de igrejas, nos púlpitos e daí por diante. Nós temos uma luta, e nós não somos capazes por nós mesmos de enfrentar essas forças opressoras, porque são muito perigosas e poderosas, mas é o Senhor que por nós batalha, é o Senhor que por nós rompe as muralhas, é o Senhor que por nós mexe no espinheiro, é o Senhor que por nós batalha e nos concede a vitória. Você não pode, nós não podemos, mas é o Senhor que é o guerreiro, é o Senhor que é poderoso, é dele que emana todo o poder para a vitória do seu povo. E Nínive não vai subsistir. O Senhor está irado. Nínive não vai subsistir à ira de Deus. Não adianta Nínive olhar com seus olhos para destruir o povo de Deus, porque o Senhor é quem vai entrar na batalha. Você entende isso? Você consegue compreender isso? É isso que, é esse momento difícil da história de Israel, essa mensagem de Naum é uma mensagem ultranacionalista. Isso aqui é o sonho de todo nacionalista. Eu vou mostrar para você como é o seu sonho. É mais ou menos a ideia de ver essas pessoas tão poderosas hoje da nossa nação, sendo presas e punidas pelo rigor da lei, por causa dos seus muitos pecados e crueldades que têm cometido no nosso meio, no nosso país. Imagina o dia que você vê essas pessoas presas, cumprindo duras penas. Não é uma esperança? Não é uma mensagem satisfatória ao coração? Não é vingança. Não é vingança, porque nós não vingamos. Agora, uma coisa é certa, o Senhor vingará. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Bondoso e misericordioso a ponto de aceitar todas essas pessoas. Mas por outro lado, ou pelo mesmo lado, o Senhor é vingador. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. E é o que poucas pessoas falam, tá? O Senhor é vingador.
Quer conhecer uma das qualidades de Deus? Eu quero te dizer, o Senhor é vingador, Ele faz vingança. Nós não podemos fazer vingança, porque a vingança pertence ao Senhor, a ira pertence ao Senhor, e o Senhor faz vingança. Embora seja longânimo, paciente, tardio em irar, mas é vingador. E da sua vingança ninguém escapa. Então agora, no capítulo 2, versículo 3 aos 10, nós temos a terceira parte. Eu falei que nós estamos pensando em 10 momentos. A terceira parte do livro, que agora sim vai retratar diretamente da visão. A visão que ele tem de Nínive caindo. Olha o que ele diz, capítulo 2, versículo 3. Os escudos dos seus valentes estão vermelhos. Escudos vermelhos, são ensanguentados. Os guerreiros vestem escarlate, também uma representação do sangue. O profeta vê sangue por todas as partes. O aço dos carros cintila no dia da preparação e vibram as lanças. Ele está vendo as lanças que estão transpassando os soldados assírios. Os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças em todas as direções, e o seu parecer é o de tochas, e correm como relâmpagos. Ele convoca os seus nobres, mas tropeçam no caminho. Apressam-se para chegar ao muro da cidade, e escudo protetor é preparado. As portas do rio se abrem e o palácio se derrete. Está decretado que a cidade será despida e levada cativa. Está decretado que a cidade será despida e levada cativa. As suas servas gemem como pombas e batem os seus peitos. Nínive é como um tanque, e as suas águas agora fogem. Parai, parai, clama-se. Olha o que se clama: parai, parai. A grande e cruel Nínive agora pede para parar, mas ninguém olha atrás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acham os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Ela está vazia, esgotada, devastada. Derrete-se o coração, tremem os joelhos, e em todos os lombos há dor, e todos os rostos estão pálidos. Imagine essa visão. Imagine você recebendo esta visão. Imagine você está dormindo, ou está acordado, e o Senhor te dá essa visão. E nessa visão você vê pessoas sangrando, ensanguentadas, escudos ensanguentados, lanças vibrantes, transpassando pessoas por todas as partes. Imagina, você recebe uma visão como essa. Todos os tesouros sendo saqueados, tudo sendo levado, tudo que Nínive ajuntou com tamanha crueldade das demais nações, sendo tudo tomado de volta, sangue por todas as partes, e você escuta pessoas gritando desesperadas: para, clamando, implorando para parar. É o que aconteceu. E sabe quem é o responsável por tudo isso? Quem está por detrás de tudo isso? O vingador que desceu dos céus. As pessoas brincam com Deus, porque na nossa sociedade, principalmente no nosso meio, só se exaltam a aspectos positivos da natureza divina e desconsideram estas coisas. O dia que o Senhor veio para vingar e pesar as suas mãos, quem subsistirá? Imagina, tudo isso estava para acontecer, não aconteceu ainda. O profeta está recebendo essa visão, e o profeta já está com o coração cheio de esperança, porque essa é uma mensagem de esperança, porque Nínive é uma cidade cruel, é um povo cruel, é um povo que mata crianças, dentro ainda da barriga das suas mães. Você consegue imaginar uma crueldade como essa? Nós sabemos de uma ou outra situação
como essa quando nós procuramos nas redes sociais e na mídia, mas lá era típico, comum, era uma marca, matar pessoas, crianças ainda dentro da barriga de suas mães. Nós estamos falando de um povo cruel, e o Senhor não vai deixar que essa crueldade continue. O Senhor interviu. Agora eles querem que para. Quando o Senhor põe a mão, aí fica no desespero. Aí fica desesperada. Há pouco tempo atrás, eu vi uma mulher, e essa mulher estava falando horrores de Deus. Que abominava a Deus, que odiava a Deus, odiava a igreja, odiava os crentes. Pasmem. Meses depois, quem estava no hospital desesperada pedindo oração? Brinca com Deus. Desesperada, porque estava com uma enfermidade terminal. E agora? Agora pede para parar? Agora quer parar? Agora quer misericórdia? O Senhor é misericordioso quando Ele vê arrependimento. Porque a hora que o Senhor pesa as suas mãos, não há misericórdia. E não há quem possa subsistir. E agora nós vemos a situação de Nínive. Veja o que diz aí no capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Agora o Senhor vai começar a zombar. O Senhor vai começar a zombar de Nínive. Olha o que ele diz. Aonde está agora o covil dos leões? E os lugares de onde alimentavam os leãozinhos? Onde passeava o leão e a leoa, e o cachorro do leão, sem haver ninguém que os espantasse. Onde eles estão agora? O leão arrebatava o que bastava para os seus cachorros, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presa as suas cavernas. Enchia de presa as suas cavernas, e os seus covis de rapina. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Quem diz? O Senhor dos Exércitos. Eu estou contra ti. Queimarei a fumaça dos teus carros, e a espada vai devorar os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e não será ouvida mais a voz dos teus mensageiros. Agora o Senhor zomba. Zombava de Deus? Zombam de Deus? O Senhor também é zombador. O Senhor também usa da zombaria. Porque enquanto os homens tramam contra o Senhor está zombando deles. O Senhor está rindo deles. Você conhece o Salmo 2? O Salmo 2 diz que quando os reis tramam contra o Senhor dos altos céus ri. O Senhor ri dos homens. E o mesmo Senhor diz aos homens: beijem o filho. Vocês deviam beijar o filho, antes que o filho se ire. Agora Nínive, os seus poderosos, essa é uma mensagem direta aos poderosos. Os leões aqui são os poderosos de Nínive. As leoas, suas esposas, e os leãozinhos são seus filhos. Agora é tarde, pois o Senhor fará justiça com todo mundo lá dentro. Todos vão pagar, até mesmo as crianças vão pagar. E por quê? Por causa da ação dos seus pais. Até mesmo as crianças padecem por consequência da ação de seus pais. O Senhor vinga. Quanto à salvação, nós sabemos que as crianças, elas são inocentes. Mas, infelizmente, a consequência dos atos do pai e da mãe vão recair sobre as crianças. Era assim na antiguidade e é ainda hoje. É ainda hoje. Nada mudou em relação a isso. Agora o Senhor zomba. E agora? Cadê a glória? Cadê todo o tesouro que foi ajuntado na corrupção, na maldade e na crueldade? Agora, cadê as famílias que ostentam? Nós temos muito isso na nossa sociedade. Família de poderosos que ostentam às custas da desgraça do povo, vivendo do ilícito. Nós temos poderosos no nosso país que dormem em colchões de 70 mil reais. E você vai no posto de saúde pegar um remédio para o teu filho e não tem.
ostentam a pompa, com base na desgraça das pessoas. O Senhor é vingador, meu irmão. O Senhor vinga. A gente não pode fazer nada às vezes, mas o Senhor vinga. Você está achando que alguma coisa vai ficar impune nesse mundo? Não é no Brasil, não, nesse mundo. O Senhor está lembrando do primeiro pecado que foi cometido. O Senhor está ainda lembrando do sangue do primeiro inocente que foi derramado, que ainda clama. Nada fica, absolutamente nada vai ficar impune. Eu estou para te dizer, até mesmo os pecados que você cometeu e que você não confessou ainda diante de Deus e que estão na presença dEle, não vão ficar impune. Nada fica impune diante de Deus, nada vai passar impune. O Senhor vai cobrar tudo. Tudo que não for arrependido e confessado, o Senhor vai cobrar tudo. O Senhor vai fazer vingança. E a vingança do Senhor envolve todos os que pecaram contra Ele. Todos, o Senhor vingará a todos. Principalmente dos poderosos, que maquinam contra Ele e sua igreja. O Senhor ri deles. Ainda no capítulo 2, agora no capítulo 3, nós temos uma lamentação do profeta, porque o profeta, diante da realidade que ele está vendo de Nínive, é uma história, é uma situação tão difícil, e ele começa a lamentar, é de lamentar a situação. É a mesma coisa se você vê um drama, você olha para uma situação tão triste e complicada, que você só lamenta. É lamentável essa situação. O profeta começa a lamentar, ele diz assim, versículos 1, 2 e 3, ele diz: ai da grande cidade ensanguentada, ai dessa cidade, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, da presa não há fim, o estalo do açoite, o açoite por todos os lados, o estrondo das rodas, as rodas passando por cima de tudo, o galopar dos cavalos e os carros saltando. Você sabe por que os carros que estão sendo puxados pelos cavalos estão saltando na cidade? Não é por causa de lombadas, não. Eles estão passando em corpos. Há sangue por todos os lados. E não dá nem para andar de carruagem, porque em todas as ruas tem corpos espalhados. O Senhor é vingador, irmãos. Tem pessoas que brincam com isso. Olha o versículo 3. A cavalaria que ataca, espadas flamejantes e lanças cintilantes, multidões de mortos, abundância de cadáveres, não tem fim os defuntos, tropeçam nos seus corpos. Não dá nem para tentar amenizar. Não dá nem para tentar explicar isso. Não é isso não que a Bíblia quer dizer. Aqui não tem. É o Senhor. Não, irmão, não é. É a Babilônia que está por detrás disso. São os persas, os medos, quer dizer, que estão por detrás disso. São eles que estão agindo com requinte e crueldade. Por detrás de toda essa história está Deus agindo. É Deus. Não é Deus não, é Deus sim. É Deus que está pesando sua mão. É Deus sim. É uma tentativa enorme hoje na nossa sociedade de querer tirar Deus dessa história. Porque não, Deus ele está sempre abençoando. Deus ele está sempre ajudando. Não, isso não poderia ser Deus não. Pesando a mão. É Deus aqui, irmão. É Deus. É Deus. Quem é o responsável? O povo, por seus pecados. E Deus está apenas retribuindo aquilo que lhe era de direito. Porque o Senhor não toma o culpado por inocente. Não é a marca da irmã Isabel, a fala dela? Chegou. Aqui está. Deus não toma o culpado por inocente. A gente quer inocentar as pessoas, né? Mas Deus não faz isso. O culpado jamais vai ser considerado inocente por Deus.
Nós fazemos isso, né? Tentamos absolver as pessoas, como que se isso adiantasse alguma coisa. Mas tudo bem. Então, começa agora uma série de insultos. Versículo 4 ao 7, ainda o capítulo 3, estamos terminando. Diz assim: tudo isso por causa da multidão dos pecados, aí a razão de tudo, e da bela e encantadora prostituta, mestre em feitiçaria, que vende os povos por seus deleites, e famílias por suas feitiçarias. Eu, o Senhor, estou contra ti. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as tuas vestes até a altura do teu rosto. Eu vou desnudar você. E as nações mostrarei a tua nudez, e os reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti coisas abomináveis, te envergonharei, e te porei como espetáculo. Aqui o Senhor lança um insulto, começa a insultar a Nínive. E ele diz que Nínive é uma prostituta feiticeira, envolvida em prostituições e feitiçaria. Mas ele ia tirar todas as suas roupas, mostrar suas vergonhas. Veja o tamanho desprezo, tamanha situação e condição que o Senhor vai expor. É aquela ideia que nós temos, que o Senhor jamais vai me envergonhar diante das pessoas por causa do meu pecado. Não é? Olha o que o Senhor diz aqui em relação a Nínive. Eu vou deixar você nu, vou tirar tudo, e todos vão ver as suas vergonhas. É isso que o Senhor faz. É lógico que é cômodo para a gente falar isso, principalmente se a gente estiver envolvido em algum pecado escondido. É muito cômodo a gente trabalhar a ideia e defender a ideia de que não pode ser escancarado a nossa vida de pecados. Só que os pecados que a gente faz diante das pessoas, mais cedo ou mais tarde, as nossas vergonhas vão ser expostas, se não houver arrependimento. Pode esconder de quem quiser. Todos nós, de alguma maneira, queremos ocultar alguma coisa. Eu não estou falando que você está fazendo nada de errado, mas normalmente a tendência é ocultar, até para as pessoas não terem uma má impressão de nós. Mas o Senhor não vai fazer isso. Mais cedo ou mais tarde o Senhor vai tirar a nossa roupa e todo mundo vai ver quem somos. Irmão, eu sou crente. Olha minha roupa, olha o meu jeito, olha minha fala. O Senhor vai tirar as nossas vestes e ver o que está escondido. O Senhor faz isso desde a antiguidade, não é nada novo. Não é falado, né, porque não é legal falar. O bom é falar outras coisas, mas o Senhor faz. O Senhor faz. O Senhor agora lembra, versículo 8. És tu melhor do que Noamon? Noamon aqui é a capital do Egito, que foi destruída pelos assírios, que está situada entre os rios, cercadas de água, tendo por baluarte o mar, ou seja, por proteção o mar, ainda por o mar por muralha. A Etiópia e o Egito eram a sua força, e não tinham fim. Put e Líbia foram o seu socorro. Todavia, foi levada ao exílio. Também os seus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas, e sobre os seus nobres se lançaram sortes. Aqui o Senhor está lembrando Nínive de que Tebas, ou Noamon, que era a capital do Egito, estava fortalecida por várias alianças militares. Tinha o Egito, tinha a Etiópia, e ainda tinha Put e a Líbia, uma forte aliança militar. E essa forte aliança militar se sucumbiu diante do poder da Síria. O Senhor lembra como vocês foram poderosos e destruíram essas nações que se aliaram contra ti? O Senhor diz, eu vou fazer o mesmo. Chegou, mano, é a hora do julgamento, não tem mais o que fazer. Chegou, o dia do juízo chegou para Nínive.
O Senhor está dizendo que ela está só. E mesmo que Nínive se aliasse a todo o mundo antigo, o Senhor destruiria todo o mundo antigo e preservaria somente o seu povo. Não adianta fazer mais alianças. Não adianta procurar uma forma de proteção. Não adianta arrumar um amigo crente. O Senhor iria cobrar. O Senhor iria entrar com julgamento e justiça. O Senhor não vai tomar o culpado por inocente. Não adianta fazer alianças, não adianta se abraçar no justo, porque isso não vai resolver em nada. Agora era o fim, e Nínive seria feita exatamente igual ela fez com seus inimigos. O Senhor retribuiria na mesma moeda, e faria pior. Versículos 11 ao 15, nós temos o seguinte: e tu também serás embriagada, e te esconderás também, buscando refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figo temporãs, sendo eles sacudidos, caem na boca dos que hão de comer. As tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas da tua terra estão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos, os ferrolhos de tuas portas. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, pega na forma para fazer tijolos. O fogo ali te consumirá, a espada vai te extinguir, e como os gafanhotos te consumirá. Aqui, o Senhor começa a falar a Nínive, que mesmo que ela se esconda, o Senhor a achará. Mesmo que ela entre, que esse povo mau se feche completamente na sua fortaleza, ela vai ser exatamente como aquele fruto que está no tempo da colheita. Você já pegou numa árvore que está cheia de frutos maduros e chacoalhou? E caiu tudo? O Senhor está dizendo que Ele vai fazer dessa forma com Nínive. Nínive está protegida e fortalecida, mas o Senhor vai chacoalhar e ela vai cair. O Senhor vai chacoalhar ela e ela vai cair. E as suas tropas não serão capazes. As suas tropas, aqui, ele faz uma comparação com a mulher, porque a mulher é mais frágil fisicamente e não vai para o combate. Então as suas tropas serão como as mulheres, mais fracas e frágeis, não entram em combate, só os homens entravam em combate. Por isso a comparação à mulher. O Senhor lança mais um insulto. Versículos 15 a 17 diz assim: o fogo vai te consumir, e a espada vai te exterminar, e como os gafanhotos te consumirá. Multiplica-se como o gafanhoto assolador, multiplica-se como o gafanhoto migrador. Multiplica-se os teus negociantes, mais do que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devoradores invadem a terra e saem, os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como enxames de gafanhotos, que se acampam nos muros, nos dias de frio, e subindo o sol voam, e não sabe o lugar para onde vai. Aqui, nós temos ainda mais um insulto, e esse insulto de Deus agora, são para os príncipes, aqueles muitos líderes da monarquia, filhos do rei, a família do rei, e as pessoas a quem o rei quer perto, a nobreza. O Senhor diz que esses vão ser os primeiros a correr, esses vão ser os primeiros a escapar, mas o Senhor os alcançará. Perceba, irmãos, todas essas falas aqui, que estão no livro, mostram o que o Senhor vai fazer. O que o Senhor vai fazer. Parece completamente diferente daquele Deus que estava totalmente disposto a perdoar a Nínive, né? Não, é a mesma pessoa. É o mesmo Deus. Nada mudou. O que não mudou, na verdade, foi a postura desses homens. Agora os dois últimos versículos para fecharmos.
é um cântico de lamento e de funeral. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, e os teus nobres deitam-se para descansar. O teu povo está espalhado nos montes, e sem que haja quem possa juntá-los. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é fatal. Todos os que ouvem a notícia a teu respeito batem palmas sobre ti, pois quem não sentiu a tua crueldade sem fim? Nínive é a razão da admiração, a sua queda, o seu julgamento agora é motivo de alegria de todos os povos. Por quê? Porque todos os povos sofreram com as maldades e a crueldade desse governo corrupto. É mais ou menos a alegria que a gente vai sentir o dia que os corruptos da nossa era, do nosso tempo, sejam punidos pelos seus muitos crimes. Essa é a alegria, esse é o conforto. Todos os povos chegando a notícia impensável, a grande Nínive caiu. Imagine a alegria, a festa, os grandes banquetes, as grandes celebrações, porque agora há um momento de paz, há um tempo de refrigério, porque os maus foram punidos. 3 lições importantes para a gente fechar. A primeira, a soberania de Deus. Vou acabar tendo que falar da soberania de Deus em todos os profetas, porque não pode se pensar diferente. A doutrina principal do Antigo Testamento, de todo o Antigo Testamento, é a soberania de Deus. Deus governa sobre tudo e sobre todos. Tem direito e posse sobre tudo e todos. Pode fazer o que bem entender segundo a sua vontade. Ele pode colocar, ele pode tirar. Ele pode dar vida, como ele pode tirar a vida. Ele pode abençoar, quanto pode amaldiçoar. Ele pode todas as coisas. Nada sai do seu controle. Desde os grandes eventos políticos, que é colocar e tirar reis do poder, impérios e suceder impérios, bem como coisas pequenas e particulares. Tudo está no controle dele. Tudo, nada foge do controle dele. Ele mesmo pôs a Síria, ele mesmo tirou. Ele agora pôs a Babilônia, e mais tarde nós vamos ver que ele também vai tirar. Ele tirou a Babilônia, ele vai colocar ainda o outro império, a Média Pérsia. Depois ele ainda vai pôr um outro império. Porque o Senhor põe e tira todos aqueles a quem ele quiser. Segundo, que Deus julga toda a soberba e arrogância e a maldade. Deus julga toda a soberba, arrogância e maldade dos povos, sejam por meio dos seus líderes, bem como individualmente sobre cada um de nós, bem como a sua igreja. O Deus julga toda a soberba, arrogância e crueldade com que os povos vivem. E por último, Deus é a fortaleza do justo. Deus é a força do justo. Como está aqui no versículo 7, o Senhor é bom e é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. Em meio às angústias, nós não temos para onde ir. Nós não temos o que fazer, se não desesperar-nos. Mas nós que temos a confiança no Senhor, nós sabemos que o Senhor vai ser a nossa força na angústia. Está passando por angústia? Eu vou te falar, é só Deus para te dar força. Aquele que passa pela angústia, só Deus pode dar força. Então, confia no Senhor, porque os que confiam no Senhor, o Senhor faz deles a sua força na angústia. O Senhor opera com poder nos dias angustiantes, nos dias difíceis, em meio às dificuldades e às lutas. É Ele que é a nossa força, é Ele que é a nossa esperança, é Ele que é a nossa justiça e Ele que vinga os inimigos da tua igreja. Os povos tramam, os governos tramam, o Senado trama, as casas que publicam leis tramam contra o Senhor e o Senhor zomba deles. E a única coisa que o Senhor diz, beijem o filho. E continua ainda dizendo às nações, beijem o meu filho, antes que ele se ire. Amém?
Que Deus possa abençoar os irmãos nessa noite.